E aí, meus queridos, passando aqui para a gente falar sobre os primeiros jogos, né, a primeira rodada ali dos playoffs da Champions. Teve muito jogão, muito jogo inesperado também, muitos resultados aí que surpreenderam, mas isso tudo só depois da vinheta. Então roda. Fala, meus queridos, tudo certo com vocês? Eu sou o Rafa, e não, a minha cama não tá bagunçada, tá? Antes que você reclama, é porque a Malu tá aqui querendo descansar um pouquinho mais nessa manhã de quinta-feira, tá? Manhã é essa que eu vou estar falando com vocês sobre os resultados da primeira rodada, né? Dos primeiros jogos ali da fase de playoffs da Champions. E vamos começar pelos jogos de terça-feira, tá? Dos jogos de terça-feira, eu assisti PSG e Brest. Eu vou pegar aqui a colinha aqui no computador para não falar bobagem. Então eu assisti o PSG e Brest, que foi o primeiro jogo, e depois assisti Manchester City e Real Madrid, tá? Então esses dois jogos eu vou conseguir falar com mais propriedade, os outros eu vou falar basicamente do resultado, beleza? Então vamos lá, começando com PSG e Brest, né? Na verdade, Brest e PSG, né? O PSG visitou o Brest e fez 3-0, então já conseguiu ali consolidar o resultado logo no primeiro jogo, então vai voltar para o Parque dos Príncipes já com o resultado debaixo do braço, tá? É muito difícil que seja revertido esse resultado. O PSG, primeiro, que vem embalado aí de várias vitórias e principalmente da sua reta final ali da fase de ligas da Champions, tá? Então aplicou aí os 3-0 e para o PSG foi muito bom ter encontrado um vizinho né, de liga, digamos assim, um time francês também, porque já conhece, já joga com aquele time, contra aquele time, né, todo ano e tudo mais, então já tem um conhecimento melhor, né, um torneio caseiro assim, um confronto caseiro, melhor dizendo, então já tem conhecimento e já desbancou o time do Brest logo no primeiro jogo. O segundo jogo é mais administrar e quem sabe aí poder aumentar ainda mais essa vantagem. Não acredito que o Brest vai pregar alguma peça ou fazer algum tipo de surpresa para o PSG, tá? Outro jogo que aconteceu na terça, né? Aí teve mais 3 jogos mais tarde, às 5 horas da tarde aqui no horário de Brasília, tá? Teve o Borussia Dortmund contra o Sporting, né? O Borussia visitou o Sporting, o jogo foi lá em Portugal, aplicou também 3-0, vai voltar para a Alemanha com o resultado debaixo do braço, né? Então já vai também voltar tranquilo com esses 3-0, vai só administrar o jogo lá no Sigduna Park. Teve também Juventus e PSV, a Juventus que teve uma dificuldade maior de passar do PSV, porque ela sai na frente, né, com o gol do McKennie, a minha Juventus, só que aí leva o empate e mais pro final do jogo ela consegue o 2-1. É um resultado muito apertado ainda. Vamos ver esse primeiro jogo, né? Foi lá na Itália, né? Em Turim. Então vamos ver como é que vai ser esse jogo de volta aí lá na Holanda, tá? Acredito eu que a Juventus vai passar, mas não vai ser tão simples assim, beleza? E por último agora, falando dos jogos de terça-feira, o jogo entre Manchester City e Real Madrid, que foi o jogo que eu também assisti. Então eu assisti o primeiro jogo mais cedo do PSG e do Brest e assisti também Manchester City e Real Madrid. E aí, assim, vou fazer uma análise um pouco mais profunda desse jogo. O Real Madrid ele começou muito melhor no jogo. Antes dos primeiros 10 minutos ali, o Real Madrid já poderia estar ganhando de 2-0. Começou assim num ritmo bem forte, assim, acabou perdendo muitos gols na cara. Gol que talvez, se fosse lá no Santiago Bernabéu, teria sido concluído, né? Teria saído esse gol. Então, o Real Madrid ele começou numa pressão muito alta até o gol do Haaland aos 18 minutos, tá? Do primeiro tempo. Uma jogada muito bem feita ali pelo Grealish, que alçou a bola na área, o Guardiola só matou no peito e deixou para o Haaland fuzilar. O primeiro gol do Haaland contra o Real Madrid, o Haaland ainda não tinha marcado contra o Real, então o Manchester City sai na frente, tá? Mas não é demérito nenhum dizer que o Manchester City sofreu muito nesse jogo, né? O Real Madrid foi superior em 75% do jogo, assim, tá? O Real Madrid continuou em cima para tentar o empate
Empate esse que só veio na segunda etapa, tá? Num gol assim muito, mas muito estranho do Mbappé, tá? Um gol assim de canela de trivela, só para você ter uma ideia, se você não assistiu, assiste aí e tire suas próprias conclusões, tá? Mas muito esquisito assim, esse gol. Então o Real Madrid chega no empate, depois o Manchester City passa à frente de novo no placar, uma bobeada ali da zaga do Ceballos, ele comete um pênalti assim ridículo, e o Haaland marca pela segunda vez, né, de pênalti, deslocando o Courtois. Courtois esse que não fez o dever de casa, né, Courtois, porque se tivesse analisado pelo menos as últimas 5 cobranças do Haaland, teria acertado o canto, porque das últimas 5 cobranças do Haaland, 3 ele chutou no mesmo canto que ele chutou, então em tese o canto de segurança dele, né? Esse gráfico a UEFA nos permitiu ali na tela, né? Colocou na tela no momento da cobrança. Se tivesse estudado lá, tinha conseguido pegar esse pênalti. Então o Manchester City abre 2-1, um resultado assim um tanto quanto injusto, né? E o Real Madrid coloca a bola no chão, tenta puxar contra-ataques. Eu não entendo o porquê o Manchester City, com o resultado debaixo do braço, com 80 minutos de jogo, ainda estava tentando partir para cima do Real, sabe? Sendo que claramente era uma equipe muito inferior, né? As substituições que o Guardiola fez não surtiram efeito, tá? Muito pelo contrário, caiu muito o nível do jogo. Então o Real Madrid estava apostando muito no contra-ataque, né? O Manchester City estava tentando uma pressão mais alta e o Real Madrid pegava eles no contra-ataque. Tanto que os dois gols, né? Tanto o gol de empate quanto o gol da vitória do Real, partiram de um contra-ataque, tá? Então ali no segundo gol é uma bobeada do Ederson, né? Um chute que ele rebate para o meio da área. O Brahim Dias, que tinha acabado de entrar, empata o jogo. E aos 93 minutos do segundo tempo, tá? O Vini recupera a bola ali no meio de campo, parte em contra-ataque, o Ederson sai, ele dá uma cavadinha por cima e o Bellingham só empurra a bola para dentro, tá? Então, com isso, o Real Madrid sai vitorioso lá do Etihad Stadium. A primeira vitória do Real no Etihad Stadium, tá? O Real também não tinha ganhado lá até então. Então foi um jogo aí para quebrar algumas marcas, né? O Mbappé também marcando contra o Manchester City pela primeira vez com a camisa do Real, enfim. Então o Real Madrid volta, né, para o Santiago Bernabéu com um resultado favorável. Não vai ser um jogo simples, não vai ser um jogo né, muito fácil para o Real, mas eu acredito que o Real vai passar, né? O Manchester City assim está em frangalhos. Recorrentemente a gente vem falando aqui de como que o Manchester City está tendo dificuldades para conseguir, né, levar os seus jogos. Até deu uma melhorada na Premier League, mas na Champions League ainda é um time muito frágil, muito perdido, o que dá a sensação de fim mesmo de ciclo, né? Aí eu não sei se vai ser o fim de ciclo do Guardiola ou daqueles jogadores tão vitoriosos. E aí eu quero abrir um parênteses aqui para falar do jogo do Manchester City e Real Madrid, sobre a provocação que a torcida do Manchester City fez para o Vinícius Júnior, né? Eles fizeram um bandeirão com uma frase em inglês que fala para o Vinícius parar de chorar, né? E aí nesse bandeirão tem a foto do Rodri beijando a bola de ouro, tá? Uma provocação assim que normal, né, dentro do campo. O Vinícius também reagiu na bola, assim, ele reagiu jogando muito, né? O Vinícius que foi eleito o melhor em campo. Numa jogada lá também o Vinícius mostrou, né, o patch da Champions para os torcedores do Manchester City, né, sinalizando as 15 Champions que o Real tem. Então, assim, provocações essas que foram na bola, tá? Mas o que me surpreende, né, principalmente eu enquanto psicólogo, é ver a capacidade mental, né, e a capacidade psicológica que o Vinícius tem de não se abalar com isso, muito pelo contrário, usar isso como um combustível para reverter a situação, tá? Então o Vinícius ele entra, faz o seu futebol, não é nada interferido com essas provocações e muito pelo contrário, ele sai como o melhor do jogo, tá? Aí aqui não é uma defesa do Vinícius, não estou, né, querendo polemizar nada, vai também dar a sua avaliação se você gosta do futebol dele ou não, eu só estou querendo ressaltar essa questão psicológica, porque eu, enquanto psicólogo, eu fico muito satisfeito de ver essa capacidade mental que um jogador de futebol tem, tá?
Então agora partindo para os jogos de quarta-feira, deixa eu olhar aqui para não falar bobagem. Então os jogos de quarta-feira, eu fiz a mesma coisa que na terça, né? Então eu assisti o primeiro jogo que era mais cedo, que foi entre Clube Brugge e Atalanta, tá? E depois assisti o jogo entre o Bayern e o Celtic, tá? Na verdade, Celtic e Bayern, né? Toda hora eu estou invertendo os times mandantes. Mas vamos lá. Clube Brugge e Atalanta. O jogo foi foi lá na Bélgica, tá? O Brugge ganhou esse jogo de 2-1. Foi um jogo assim que eu, na minha análise, né? Se você não assistiu as prévias do sorteio, eu analisei aqui nesse vídeo aqui sobre todas as partidas, né, do playoff. Então, na minha análise, eu falei que eu esperava que a Atalanta pudesse vencer esse jogo. Na verdade, eu acredito que a Atalanta ainda vai passar nesse confronto, tá? Então, a Atalanta perdeu de 2-1. O segundo gol do Bruges foi já logo nos acréscimos do segundo tempo, que foi um gol de pênalti. Um gol, assim, na verdade, um pênalti assim, um tanto quanto contestável, sabe? Eu não marcaria. Então, só que aí o juiz entendeu, né? O VAR também achou que poderia ser pênalti e o Bruges foi e saiu com a vitória. Mas eu acredito que a Atalanta vai reverter esse resultado lá na Itália, tá? Além disso, a gente teve Benfica e Mônaco. O Benfica ganhou de 1-0 do Mônaco. Uma partida também estava bem truncada. Depois a gente teve o Milan e o Feyenoord. Na verdade, o Feyenoord e o Milan, né? O primeiro jogo foi na Holanda. E 1-0 para o Feyenoord. O Feyenoord saiu vitorioso. Mas eu acredito que mesmo assim o Milan vai passar, né? Lá o segundo jogo é na Itália. O gol foi logo aos 2 minutos de partida. Um gol de brasileiro também, inclusive. E o Feyenoord saiu com a vitória, tá? E por último, o jogo do Celtic e o Bayern foi o segundo jogo que eu assisti no dia, tá? Eu imaginei que o Bayern ia passar o trator, ia passar por cima, ia sair com uma vitória contundente, assim, de uns 3-4-0, tá? Mas assistindo ao jogo, eu não tenho muito conhecimento do futebol escocês, mas eu assistindo ao jogo me surpreendi muito com o Celtic, sabe? Logo nos primeiros segundos de jogo, o Celtic já partiu para cima, abriu o placar, inclusive, tá? Só que o juiz acabou anulando o gol pela interferência de um jogador que estava impedido, mas um chutaço assim, o camisa 10 dele lá, não vou lembrar o nome agora, mas ele limpou, ele estava na ponta direita, ele limpou pro meio, ele é canhotinho, ele limpou pro meio, aquelas limpadas que você fala assim, bate, sabe? Daí é caixa. Então ele já limpou pro meio, já bateu aquela batida seca, a bola morreu no fundo da rede, mas o juiz entendeu que um atacante do Celtic interferiu a visão do Neuer e acabou anulando o gol, tá? Mesmo assim, o Celtic ainda tentava ali nos contra-ataques, mas o Bayern começou a dominar o jogo, o Olise jogando muita bola, teve várias oportunidades, né? O Schmeichel, que é o goleiro do Celtic, né? O filho do Peter Schmeichel, ele defendeu muitas bolas ali, bolas do Kane, bolas do Olise, enfim, muito boas as defesas que o Schmeichel fez, mas ele não conseguiu segurar uma porrada do Olise já no finalzinho do primeiro tempo, uma bola que veio quicando ali na entrada da área e o Olise manda uma sapatada no ângulo e o Schmeichel não consegue pegar, o Bayern vai para o intervalo com 1-0 no placar. Na volta do segundo tempo, o Bayern ainda começa em cima, né, tem algumas oportunidades, e numa jogada de escanteio o Harry Kane acaba fazendo 2-0, tá? Aí o Bayern dá aquela baixada, né, dá aquela tranquilizada no jogo, tenta, né, controlar o jogo, mas o Celtic parte para cima, consegue um empate, tá? E aí, depois desse empate, se eu não me engano, foi ali aos 75, 80 minutos por ali, o Celtic vai para cima, como quem não quer nada, e a torcida compra essa motivação, começa a cantar mais alto, começa a impulsionar o time, é muito legal, né? A torcida do Celtic é bem apaixonada, assim, inclusive muita gente fala, né, que assistir um jogo do Celtic lá no estádio deles é um check obrigatório para quem é amante de futebol e quem gosta de visitar os estádios aí. Então, assim, eles inflamam mesmo, põe o time para cima, o time começa a crescer, começa a ter chances. E aí, no final do jogo ali, acontece um lance do Upamecano, né? Ele pisa no pé do jogador do Celtic. Ao meu ver, foi pênalti, né? O juiz foi pro VAR e tudo mais, acabou não marcando o pênalti.
inclusive também os comentaristas da TNT, né, que eu assisti o jogo pela TNT, falaram que não marcaria os pênaltis, mas eu marcaria. Né? Foi um pisão no pé do jogador dentro da área, então, ao meu ver, seria pênalti. Eles entenderam que não, então o jogo acabou assim mesmo, né? 2-1. Mas acredito eu que lá no estádio do Bayern as coisas não vão ser diferentes, né? O Bayern vai sair com a vitória, vai sair com a classificação, tá? Então, acredito que eles não vão ter dificuldades de passar aí pelo Celtic. Beleza? Então, esse foi um pouco do resumo dessa primeira rodada de playoffs. Teve vários jogos aí que o resultado foi contrário do que eu tinha previsto, tá? Se você gosta de Champions League, acompanhe a gente aqui, né? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe seu comentário aqui também, compartilha com seus amigos, que é muito importante, tá bom? E vamos juntos que semana que vem tem os jogos de volta. E aí é invertido, né? Os jogos que foram na terça vão ser na quarta e os jogos que foram na quarta serão na terça-feira, beleza? Aí na quinta-feira eu volto aqui para falar com vocês do resumão, quem passou, quem classificou, como que vai ficar os confrontos das oitavas de final, porque aqueles que classificaram na fase de liga de primeira a oitava colocação estão lá nas oitavas já esperando o resultado desses confrontos aqui do playoffs, tá? Então na semana que vem eu já volto aqui com o panorama já organizado, quem que vai enfrentar quem nas oitavas e tudo mais. Beleza? Então é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.